quando a palavra diz que o salário do pecado é a morte, não é essa morte que nós conhecemos, não é essa morte que provavelmente todos nós vamos passar. Por que eu digo provavelmente todos nós vamos passar? Porque o Senhor Jesus pode voltar antes, Ele pode voltar agora, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar antes de morrermos. Então, a morte que é o salário do pecado é a morte. A morte que é o salário do pecado não é essa morte que parentes, familiares, entes queridos que nós temos passaram, mas é a morte da separação de Deus. O homem, ele não foi feito para viver separado de Deus, muito pelo contrário. O homem foi feito para viver eternamente e foi colocado no jardim. Ali ele tinha tudo, e além do tudo que ele tinha a presença de Deus todos os dias com ele, até que entrou o pecado. E quando entrou o pecado, entrou a separação. O homem se separou de Deus. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, o Senhor Jesus, para que na cruz ele levasse todos os pecados da humanidade, daqueles que já viveram, daqueles que estão vivendo e daqueles que ainda vão viver. O que significa dizer que qualquer pessoa, por mais religiosa que seja, por mais honesta que seja, por mais que ela faça caridade, mas se ela ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, não o aceitou, não o reconheceu como o seu único e verdadeiro Senhor e Salvador, então em vida ela está morta. Você sabia disso? Será que alguém já falou isso para você? Porque talvez não fosse do seu conhecimento, mas você deve trabalhar com muitas pessoas mortas. Você deve viver com muitas pessoas mortas. Você deve conviver também com muitas pessoas mortas. Mas mortas por quê? Porque estão separadas de Deus. Elas podem dizer que são religiosas, elas podem dizer que são crentes, podem dizer que são evangélicas, podem dizer que são católicas, espíritas, não importa a religião, mas se de uma maneira prática, não teórica, se de uma maneira prática elas não aceitaram aquele que tomou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades, então essa pessoa, ela continua morta. Morta no sentido de estar separada de Deus. Se o Senhor Jesus voltar hoje, se Ele voltar hoje, ou digamos que Ele não volte hoje, se essa pessoa partir hoje, a nossa inteligência, e é isso que nós ensinamos na Universal, nós ensinamos as pessoas a pensarem de acordo com a palavra de Deus. Nós trabalhamos de maneira totalmente contrária do que o mundo diz. O mundo diz que quem vem aqui sofre uma lavagem cerebral, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Nós nos esforçamos para levar as pessoas a pensarem. Então, pense, por favor, para que o Senhor chegue às suas conclusões. Se o Senhor Jesus volta hoje, ou se essa pessoa que fisicamente está viva, mas espiritualmente está morta nos seus delitos e pecados, espiritualmente ela está afastada de Deus. Então, se ele volta hoje, ou se ela parte hoje, como que a alma que ela tem, que é o mais precioso, vai viver por toda a eternidade com Deus depois da morte, se em vida ela estava afastada, se em vida ela estava longe, ainda estando dentro de uma igreja, ainda ouvindo a palavra, ainda em determinados casos até conhecendo a vontade de Deus. É aí que entra o que nós estivemos falando no jejum de Daniel, a sinceridade. Porque tem muitas pessoas lá fora que realmente estão fazendo o que não presta. Tem muitas pessoas lá fora que estão vivendo uma vida podre, pessoas que lá fora são consideradas pela sociedade como nada, mas vivem da forma que vivem, fazem o que fazem, praticam o que praticam, porque não tiveram ainda o conhecimento da palavra. Não tiveram ainda o conhecimento da palavra. Se a palavra chegar até essas pessoas, que independente do que elas estão fazendo, que desagrada a Deus, mas pelo fato delas serem sinceras, imediatamente elas vão se arrepender, imediatamente elas vão abandonar o motivo da separação delas para com Deus, a razão delas viverem separadas de Deus, que é o pecado. É o pecado. O livro de Isaías fala isso. O livro de Isaías fala que Deus não está surdo para não ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para não salvar. Muito pelo contrário. Os seus ouvidos estão atentos, as suas mãos estão estendidas, mas que são os pecados que formam uma divisão, que formam uma separação. O que é o pecado? O que é o prazer proporcionado pelo pecado? É como o prazer de um prato excelente que você comeu ontem. Você comeu ontem. Você sentou à mesa, na sua casa ou no restaurante, e você pôde desfrutar de um prato maravilhoso, um prato que te deu prazer, comida saborosa. Só que tem um detalhe: passou, acabou, foi ontem, e hoje é outro dia. Assim é o pecado. Tem pessoas que mergulham nos prazeres proporcionados pelo pecado, mas vai chegar um dia que acaba, vai chegar um dia que termina, porque tudo passa, tudo acaba, tudo termina. Se o céu vai passar, se a terra vai passar, imagine um prazer proporcionado pelo pecado, não importando qual seja o pecado. Então, as pessoas, elas estão trocando o eterno por aquilo que é temporário.
Elas estão trocando o eterno por aquilo que é momentâneo. Você vê influenciadores que dizem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nada do que eu fiz. São formadores de opinião, aí passam a ideia que vale a pena fazer o que é errado, vale a pena ser mulher de 2 homens, ser homem de 2 mulheres, e por aí vai. Vale a pena viver no pecado, viver no erro, viver no engano, viver na desobediência, viver na injustiça. Essa é a ideia passada. Mas ainda que uma pessoa viva 100 anos, desfrutando do prazer proporcionado pelo pecado, vai chegar um dia que o prazer de 100 anos vai ser o prazer de um prato de comida, que talvez você tenha desfrutado não tanto tempo atrás, não ontem, mas desfrutou hoje mesmo no almoço, e que já passou, que já acabou, que já terminou. Então, nós temos que pensar, pessoal, nós temos que colocar na balança: vale a pena? Vale a pena comprometer a eternidade? Será que alguém sabe o que é eternidade? Será que alguém tem ideia do que é a eternidade? Todos vão dizer: claro que sabemos o que é eternidade. É uma vida sem fim, mas não parece. Em determinados casos, não parece. Em determinados casos, pessoas esclarecidas, inteligentes, formadas, cheias de anéis, de diplomas, em determinado caso parecem que são analfabetas, espiritualmente falando. Por quê? Porque trocam o que é eterno por algo que é passageiro, por algo que é momentâneo, ainda que seja algo passageiro e momentâneo por 100 anos, mas vai acabar, vai terminar. E a gente vê isso, a gente vê isso. Você liga a televisão e você vê pessoas que nos anos 80, 90, até mesmo nos anos 70, eram pessoas que estavam onde? No auge. E hoje você vê pessoas famosas que eram adoradas, eram idolatradas, morreram, de repente conseguiram parar o país, um dia, 2 dias, uma semana, de repente conseguiram parar o país até um mês, mas chegou o momento, alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas chegou o momento que acabaram caindo no esquecimento. O Senhor sabia que para aqueles que serão salvos, não haverá memória da vida vivida nesse mundo. O Senhor sabia que no céu, nós que herdaremos o reino de Deus, não teremos memória de nada vivido aqui nesse mundo, diferente daqueles que vão para o inferno. Porque quem vai para o inferno vai acompanhado pela memória. A memória acompanha. Preste atenção. Quem vai para o inferno, a memória acompanha, a memória continua. E eu imagino como se não bastasse o tormento das chamas, o tormento do fogo, o tormento também de lembrar
das oportunidades perdidas, o tormento de lembrar que houve a chance para ser salva, ou salvo, e a chance foi literalmente desprezada. Mas eu quero falar dos que serão salvos. Dos que serão salvos, não haverá recordação desse mundo. Lá no céu, nós não vamos saber, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi a esposa, quem foi o irmão. O Senhor Jesus falou isso. O Senhor Jesus falou que, de acordo com a lei de Moisés, se o marido morresse e não deixasse descendência, a viúva deveria pertencer ao irmão para deixar descendência. Então, uma mulher, ela chegou a se casar com 7 irmãos, os 7 morreram, e Jesus perguntou se na ressurreição de quem ela seria esposa. Aí o Senhor Jesus falou que na ressurreição não existe isso, porque todos seremos como anjos. Então, se no céu não haverá nenhuma recordação da vida que nós estamos vivendo aqui, qual é a diferença de partirmos hoje ou daqui a 100 anos? Pensa, por favor. O que eu vou falar, para muitos é uma loucura. Para muitos é uma loucura. Mas, se não há diferença de partirmos hoje ou daqui a 100 anos, porque lá não haverá memória, não haverá recordação, então o melhor seria partir hoje. Porque mais um dia de vida é mais um dia que a alma corre risco. Mais uma semana de vida é mais uma semana que a alma corre risco. Mais um ano de vida, mais 10 anos de vida, são 10 anos a mais que a alma corre risco. É claro, nem todos vão concordar com isso. Conforme eu disse, muitos podem achar que é loucura, mas é a verdade, é a palavra. Se não haverá recordação, então não importa se vamos partir mais cedo ou mais tarde, porque recordação não haverá. Mas quanto mais tempo o salvo permanece nesse mundo, mais a sua alma corre risco. Então, se o Senhor Jesus voltasse hoje, ou se o Senhor partisse hoje, como estaria o seu relacionamento com Deus? Como estaria a sua vida com Deus? Todos nós estamos dentro do templo, todos nós estamos dentro da igreja, mas a pergunta é: o senhor está tendo vida com Deus? Relacionamento com Deus? Comunhão com Deus? Vivendo longe de tudo que possa separar o Senhor dele? Vivendo longe de todos que possam separar o Senhor dele ou a senhora dele?